Muito bom dia, tudo bem, gente? Eu sou professora Cristiane Cabral Gesteira, do Colégio Estadual Paulo Freire, aqui em Jequié, né? Com muita alegria que a gente participa desse projeto do Enem, aí promovido pelo NTE. Nós estamos aqui, né? Nós vamos falar uma aula sobre os blocos econômicos, né? O comércio internacional e os blocos econômicos. É um assunto que geralmente ele é dado na parte de geopolítica, que é assunto da terceira série do ensino médio, ok? Então, tem algumas atualidades maravilhosas para vocês e vamos a ela, né? Não temos tempo a perder, porque o Enem está próximo. Então, vamos lá fazer essa apresentação para vocês. Comércio internacional e blocos econômicos. Nesse projeto Revisa Sabe Enem, vamos lá. Então, no primeiro momento, o que eu queria falar com vocês? O comércio mundial, né, esse comércio internacional, ele se intensificou muito, né, nos últimos anos e processou diversas transformações, né, das atividades comerciais. Então, nós podemos ver que o volume do comércio mundial ele aumentou 27 vezes entre 1950 e 2006. Enquanto isso, o produto interno bruto ele só cresceu apenas 9 vezes desde a década de 60. O comércio em escala planetária vem crescendo 2 vezes mais rápido do que o PIB. Então, temos muito a discutir sobre isso, né? A gente percebe que as economias nacionais estão cada vez mais atreladas a esse mercado internacional. Não, todas as economias, elas pensam nessa questão da balança comercial. Então, hoje, não tem como se discutir a economia de um país sem perceber qual a influência desse país no comércio internacional, né. Então, muitas atividades produtivas dos países, eles voltam-se aos mercados externos, pro procurando atender a essas economias internacionais. E por isso nós temos a OMC, que é a Ordem Mundial do Comércio, que é o órgão que regula o comércio mundial e aplica punições e penalidades. Ele visa romper as barreiras alfandegárias e diminuir os custos. Possui 153 membros. E o bacana da gente ver essa questão do comércio mundial, do comércio internacional, é porque é, é estimulado nesse momento o livre comércio entre os países, que todos os países comercializem entre si. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que existem gatilhos, né, mecanismos de barreiras protecionistas em cada país. Então, cada país, ao mesmo tempo que exige que o comércio seja livre entre os países, impõe barreiras comerciais. E aí a Ordem Mundial do Comércio quer regular ou quer aplicar essas punições e penalidades para romper essas barreiras que podem ser impostas por esses países. Nem sempre ela consegue, né? As maiores trocas comerciais ainda se concentram nas principais zonas centrais da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, né? São os três grandes eixos. Mesmo os países subdesenvolvidos, sendo o maior número de membros da OMC. Isso causa uma diferença econômica muito grande entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, gerando protestos no mundo todo. E quem se lembra da DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho, sabe muito bem, né, que nós temos lá a relação dos países desenvolvidos enviando tecnologias, produtos manufaturados, produtos industrializados, e os países subdesenvolvidos que ficam na outra ponta, sempre exportando produtos primários, né, os produtos dessa cadeia mais primária, com valor agregado menor. Então,
essa diferença ainda é muito latente no mundo, né. Então, a gente percebe que no final do século XX ocorreu uma crescente participação dos países em desenvolvimento, né, como Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, esses países que ainda não são considerados desenvolvidos, mas são considerados em desenvolvimento, eles realmente tiveram uma participação bem maior nas exportações mundiais, tá. E foram ganhando um espaço nesse comércio mundial. Então, o comércio mundial hoje, ele se dá em 3 principais eixos de circulação: Estados Unidos e Canadá, Japão e China, tigres asiáticos e União Europeia, que esses 2 países aí, eles têm um acordo, os blocos econômicos desses 2 países. E nós podemos perceber esse gráfico aqui é maravilhoso, né, do ranking dos maiores exportadores do mundo no ano de 2020. E olha só o que é que aconteceu com a China, né. A China ultrapassou bonito aqui os Estados Unidos, com mais de 2,5 trilhões, né, de dólares em exportação. É o país mais exportador do mundo, né. Segundo os economistas, nós temos uma previsão aí que, a China, ela passa a ser a maior potência mundial a partir de 2027. Está perto, não vamos esperar para ver se ela vai realmente ultrapassar os Estados Unidos nesse dado, né. Ser potência econômica não significa ainda ser desenvolvido. Para ser um país desenvolvido, a gente precisa melhorar as condições de vida da população, o IDH. E a China ainda tem muito a fazer, também com mais de 1,4 bilhão de habitantes, não é tarefa fácil deixar todo mundo confortável. Mas ela tem perseguido isso aí e quem viver verá, né, saber o que que vai acontecer aí. Então, a gente consegue ver aí nesse site, tá, esse desempenho, fantástico da China em exportações. Então a China é o primeiro, Estados Unidos segundo, Alemanha terceiro, Japão quarto, por aí vai. O Brasil fica em qual colocação? 24º maior exportador do mundo, tá. Então nós temos já essa posição aí desse ranking de maiores exportadores desse ano de 2020. Então, qual é o grande segredo do comércio internacional? Todos os países desejam gerar o quê? Superávit. O que é o superávit da balança comercial? É ter um número de exportação ou um valor de exportação maior do que o valor de importação. Quando o país não consegue isso, ele passa a ter um déficit na balança comercial, ou seja, ele importa mais, ele compra mais dos outros países do que exporta, né. Então, geralmente, para os países subdesenvolvidos também acontece muito isso, porque eles têm produtos primários com valores agregados menores, ok? Então, esse produto com alto valor agregado faz uma grande diferença no fluxo desse comércio, globalizado, né. Sem dúvida aí as grandes potências mundiais, elas vão ainda mais, tendo esse domínio por conta do valor agregado, que esses produtos industrializados conseguem ter. E aí, como eu falei para vocês, a intenção de todos os países ou da OMC é que haja um livre comércio internacional, né. Então o que é o livre comércio? São acordos comerciais feitos entre os países, cujo principal objetivo é aumentar as relações comerciais entre eles, através da eliminação de tarifas e cotas na importação e exportação de bens e serviços. Volta e meia, nós vemos os ministros, né, de relações exteriores viajando para firmar algum acordo, com algum país. Mas essa questão do livre comércio, ela sempre acontece aí
um pouco de impedimento quando nós falamos das práticas protecionistas. Todo país, ele faz algumas práticas protecionistas dos seus comércios. Vamos entender então o que é protecionismo? Protecionismo é justamente uma teoria que prega um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. É como se tivesse aqui nessa visualização aqui, ó, colocar um cadeado no mundo, né? Ó, nesse setor aqui não, esse setor aqui você não mexe. Então a prática protecionista, ela é muito utilizada por diversos países, né? Enquanto se a gente vê, eh, pregar o livre comércio é fácil para todos os países, mas no momento de falar, vamos proteger o meu, eles também são rápidos nessa proteção de suas economias e dos bens que eles geram. Então, eu queria falar antes da gente entrar em blocos econômicos, só para a gente entender esse comércio mundial, essas práticas protecionistas. Vamos passar bem rápido aqui para que a gente possa compreender o que são as práticas protecionistas. Uma das primeiras práticas protecionistas é a imposição de cotas. O que significa imposição de cotas? É uma medida que limita a quantidade que pode ser importada de certo produto. Por exemplo, os Estados Unidos viu que o Brasil estava com um valor do aço, nós somos grandes exportadores de aço, né? Então, eh nossas exportações de aço estavam muito fortes para os Estados Unidos, e elas cresciam vertiginosamente entre 2015 e 2017. Quando chegou em 2018, os Estados Unidos falou: "Aqui não, vocês agora só podem, exportar o tanto de cotas". Então ele faz uma quantidade em toneladas em que o Brasil pode exportar. Então desde 2018 eles pegaram a média do que o Brasil exportou entre 2015 e 2017, e o Brasil só pode exportar para os Estados Unidos aquela quantidade determinada do aço, né. Então o que é que acontece? Quando chega durante um ano, ele tem uma determinada cota. Se bater a cota no mês de junho, por exemplo, já entregou todo o aço da cota no mês de julho em diante, não pode mais vender, aço para os Estados Unidos. Só pode aquela cota, e só vai abrir a cota novamente no próximo ano. Então, esse aí é a primeira prática protecionista, imposição de cotas. Uma segunda prática protecionista são as barreiras fitossanitárias, né, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, com estabelecimento de rigorosas regras justificadas por questões de ordem sanitária. Então, só aceito o produto dessa forma, sem agrotóxico ou com tal teor, né? Quando teve aquela questão da vaca louca no Reino Unido, que não podia se comprar os animais do Reino Unido, então todos os países podem colocar barreiras fitossanitárias porque aconteceu algum tipo de questão de ordem sanitária e que aquela carne, por exemplo, não era adequada para o consumo. Então, tudo isso são barreiras fitossanitárias que são impostas pelos países por conta justamente dessas questões de sanitárias. Barreiras administrativas. A utilização de normas e exigências técnicas, regulamentações de ordem ambiental ou socioeconômica, como a proibição de importações de produtos sem a certificação ambiental ou provenientes de atividades socialmente degradantes, como aquelas que promovem a exploração da mão de obra ou se utilizam de trabalho escravo ou infantil, né. Então, nós sabemos, olha quanto produto no mundo que nos parece, né, que realmente será que quando você pega uma blusa, tem certas blusas que você pega assim e fala assim: "Poxa, só isso? Não dá nem para comprar o tecido?". Então fique atento, porque às vezes você pode estar comprando algo que foi de um trabalho escravo ou de um trabalho infantil. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, e essas barreiras administrativas são realmente impostas para que
a gente não esteja, né, importando produto que não tem essa certificação ambiental, ou seja proveniente de atividades degradantes. Essa questão da certificação ambiental, a gente está com um problema grave aqui no Brasil hoje. O Brasil está muito mal visto no mundo nesse momento, por conta, das queimadas, né, e da devastação da floresta amazônica. Esse avanço da fronteira agrícola que está ocorrendo aí, nos estados do Pará, Mato Grosso, ou seja, essa derrubada da floresta, né, assusta muito o mundo hoje. E pode ser sim que venham barreiras administrativas para o Brasil, por conta dessas questões ambientais, né, dessa falta de preservação da floresta. E aí, como é que vai se dar isso? A gente vê aí grandes empresas, a maior empresa, que é exportadora de carne no Brasil, ela já começou a mexer os pauzinhos e já começou a fazer uma campanha, né, de dizendo que ela não contribui para o efeito estufa, né, essa questão do desmatamento, que ela só vai pegar, eh, gado, né, de empresas certificadas, de fazendas que tenham essa questão ambiental. Então eles já estão se preocupando, por quê? Porque pode vir realmente uma imposição, né. Ainda é muito novo esse projeto, né, existem críticas, a essa empresa aí pelo Greenpeace, porque você, às vezes, certifica uma determinada empresa, mas essa fazenda ou esse agronegócio pode estar comprando de outra que não segue as regras ambientais como deveria, né. Então hoje o mundo está muito atento a tudo. Então esse comércio mundial, ele vai fazendo exigências, e quem não se adequar a essas exigências não consegue realmente, continuar. Dumping. O que seria o dumping? Dumping é uma prática comercial caracterizada pela venda de produtos, mercadorias ou serviços a preços mais baixos dos que os seus próprios custos, com a finalidade de eliminar concorrentes e conquistar fatias cada vez maiores do mercado. Por exemplo, vamos dizer que o Brasil venda aqui, né, a soja no mercado interno dele, sei lá, um exemplo, tá, R$ 100 a saca. E aí, para ele entrar no mercado por exemplo, da Europa, ele coloca o preço a R$ 50 a saca. Então ele quer promover um dumping, ou seja, quebrar as empresas que trabalham lá com esse setor, por exemplo, de soja, para que depois de todas elas desistirem de ter soja e só comprarem na mão daquele produto do Brasil, né, ele passa a subir aquele preço. É uma prática muito mal vista, né, em todo o mundo, essa prática do dumping, que seria essa jogada aí para eliminar concorrentes, tá. Então é uma prática protecionista, mas que, as pessoas hoje estão atentas a isso e não aprovam. Subsídios, né, os subsídios, gente, esse aí também a gente pode perceber que ele ocorre na forma de ajuda financeira, direta ou indireta, do governo a certos setores produtivos, com o objetivo de torná-los mais competitivos. Então, por exemplo, o agronegócio no Brasil, ele é subsidiado, todo ano tem um plano da safra, né, no país. Para quê? Porque nós somos um país agroexportador. Agora, nada supera o subsídio dos Estados Unidos, a agricultura deles, né. Lá que tem os grandes cinturões, cinturão do milho, cinturão da soja, cinturão do algodão, das frutas cítricas, do gado leiteiro, do gado de corte. Então eles têm grandes cinturões, grandes áreas, né, que fazem isso. Olha essa reportagem aqui: Estados Unidos superam em 60 bilhões o teto definido para subsídio. Então quer dizer, eles dão subsídio para a compra de semente, dão subsídio para a compra de material agrícola, dão subsídio para
para produção. Então, quer dizer, o produtor lá praticamente é pago para trabalhar, para produzir, né. Você vai receber dinheiro para continuar fomentando, essa agricultura aqui nos Estados Unidos. Então o governo, ele ele empurra dinheiro mesmo para que, esse alimento do americano não fique dependente de outros países. Então, é uma prática já dos americanos, essa prática de subsídio. E isso termina sendo uma prática protecionista, lógico que sim, porque, por exemplo, quando você vai colocar o seu produto lá que não teve subsídio e vai concorrer com o dos Estados Unidos, que foi praticamente 100% subsidiado, né, que foi muito subsidiado, você vê que essa diferença, ela vai ser injusta, né, você termina não conseguindo colocar o produto lá. Então, aquele produtor, ele vai ter o privilégio daquele mercado interno. Tranquilo, suave até agora? Entenderam os subsídios? Vamos lá. Taxas de câmbio, né? Taxas de câmbio são medidas na política monetária adotada pelo governo para desvalorizar a moeda nacional e tornar os produtos importados mais caros e os nacionais mais baratos. Até parece que nossa taxa de câmbio aí, né, tem sido essa jogada do governo para estimular uma exportação e a gente já não está conseguindo comprar computador, subiu o preço vertiginosamente, nós estamos conseguindo comprar celulares, tudo que a gente importa está muito mais caro, né. E o nosso produto nacional, como a cotação do dólar tá nós estamos desvalorizados, já chegamos aí a R$ 1 equivaler a 5 ou $1 equivaler a 5,50 centavos, né, a gente vai vendo que nossa moeda nesse momento está desvalorizada. Mas está desvalorizada não foi por jogada de protecionismo na taxa de câmbio nesse momento. Infelizmente, é porque está desvalorizando mesmo, porque nós não estamos sendo muito bem vistos, né, essa instabilidade política nesse momento não tem sido muito boa para o país. Tranquilo? Então, a gente já viu aí um panorama do comércio internacional. E aí, com esse comércio internacional globalizado, uma das consequências da globalização, quando se viu: "Vou concorrer, vou concorrer com você, vou concorrer com você, vou concorrer aqui e ali", quando se viu esse mundo tendendo para a globalização, uma das consequências da globalização foi a formação dos blocos econômicos. Então os países, eles resolveram se juntar, né, em blocos econômicos. E por que que eles resolveram se juntar em blocos econômicos, né? Então, a gente foi vendo que uma maior aproximação de outros mercados faria suas economias alcançarem melhores desempenhos. Então, se eu negocio sozinho, é uma negociação mais fraca. Se eu negocio em bloco, essa negociação, ela se torna mais atrativa e mais forte. Então começou-se aí uma maior liberação das barreiras comerciais nesse ambiente mais competitivo. Por quê? Porque eu tenho que fazer parcerias. Então a gente vai aí melhorando essas práticas comerciais entre os países membros, entre os países daquele bloco, fortalecendo aquele bloco para que ele ganhe uma pujança, né, para ele poder negociar melhor essas condições nesse contexto, eh, de mundo globalizado. Então, o que são os blocos econômicos, ou também podem ser chamados blocos regionais, né? Os blocos regionais é uma organização entre os países com o objetivo de se fortalecerem economicamente. Estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios, gente, a partir desses interesses comuns. Então, eles vão buscando essas características. Essa regionalização dos blocos da economia ganhou força no mundo todo a partir da década de 90.
Foi aí que eles começaram a se estruturar para valer. E hoje, grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional, né. Geralmente, o fator geográfico, ele favorece a criação do bloco, promovendo a integração entre os países vizinhos. Não é à toa que a gente tem aí União Europeia, Mercosul, Comunidade Andina, APEC, SAADC, nós vamos ver todos esses blocos. Mas há também os blocos que ultrapassam os limites do seu continente e países, e fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo, né. Tem países que estão em mais de um bloco econômico ao mesmo tempo. Então, quais são as etapas para a formação dos blocos regionais? Isso aqui é muito importante, tá? Então, isso aqui é um assunto que pode realmente cair aí para vocês, né? Todo bloco econômico, a forma mais simples dele é a zona de livre comércio, né? Quando se faz uma zona de livre comércio. O que seria essa zona de livre comércio? É Tem por objetivo realizar uma gradativa liberação do fluxo de mercadorias e capitais entre esses países que compõem aquele bloco regional, né. Então esse é o objetivo, né. Ele Eles querem uma livre circulação da mercadoria, com eliminação total e às vezes parcial de tarifas entre aqueles países membros, a fim de dar mais impulso à circulação de mercadorias. Então, essa é a etapa de bloco econômico mais simples, e a maioria dos blocos econômicos são zona de livre comércio, tá. União aduaneira. Que seria a união aduaneira? Já seria uma nova etapa. Além de ser zona de livre comércio, ele vai reduzir as tarifas sobre o produto dos países membros e estabelecer uma tarifa externa comum, a TEC, sobre os produtos importados dos países que não fazem parte do bloco. Então, por exemplo, o Mercosul, que o Brasil faz parte, junto com Uruguai, Paraguai e Argentina, tem essa TEC, Tarifa Externa Comum. Todas as tarifas desses 4 países são iguais, é uma tarifa externa comum. E aí se diz que se deu uma união aduaneira, que é esse estágio transitório entre a zona de livre comércio e o mercado comum. Ainda não conseguimos virar um mercado comum, mas essa transição já se começa, né. Então, essa TEC, essa tarifa externa comum, ela é imposta aos países de fora da organização. Então, a gente utiliza a mesma taxa de importação padronizada para todos os integrantes. Então, Mercosul é um exemplo aí de de, formação do bloco regional, né, do tipo União Aduaneira. Aí agora nós temos o mercado comum. O que seria o mercado comum? É o que o Mercosul tenta caminhar, mas ainda não chegou. Livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital. Está inserido as características nas 3 etapas anteriores, mais a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Os cidadãos que estão dentro deste bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país intrabloco. É o que acontece na União Europeia, né? Você pode estar em Portugal, ir para a Itália, ir para a Espanha, rodar toda ali a União Europeia, porque você tem livre circulação de pessoas, virou mercado comum. E a União Europeia, ela tem uma característica ainda mais forte, ela saiu já de mercado comum, além de ser mercado comum, ela passou a ser também uma união econômica e monetária. E como se deu isso? Quando esses países do mesmo bloco adotam a moeda em comum, administrada por um banco central único, né. Então o banco a União Europeia, ela criou o seu próprio banco, né, e ela criou o Banco Central Europeu, e ela convergiu todas essas atividades macroeconômicas, criando o euro como moeda, e uma moeda muito forte, né. Então, a União Europeia, ela conseguiu fazer o estágio de integração
mais forte entre blocos econômicos. Então, quanto mais integrado, mais ele vai passando por essas etapas. Então, quais as fases da integração regional? Então, a primeira fase, a mais simples, é a zona de livre comércio, como eu mostrei para vocês, né? Então, essa zona de livre comércio. Depois, a segunda fase é a união aduaneira, que tem livre comércio e uma política comercial uniforme. Depois, vai para mercado comum, que é o livre comércio, política comercial uniforme, livre movimento dos fatores de produção. Depois teria uma quarta fase, que seria a união econômica, que é o livre comércio, a política comercial uniforme, a livre movimentação dos fatores de produção e a harmonização de algumas políticas, que seria aqui, união econômica, você ter o euro, né? Então, como tem alguns países que não adotaram o euro na União Europeia ainda, hoje são 2 países, eram 3 com a Inglaterra, né, mas a Inglaterra saiu da União Europeia, nós vamos ver daqui a pouco, a gente passaria agora para uma quinta fase, integração econômica total. Nessa integração econômica total, a harmonização de todas as políticas, inclusive, gente, ter uma constituição para toda a União Europeia. A Constituição não seria mais uma Constituição, cada país ter sua Constituição, mas ter uma Constituição para toda a Europa. Aí a integração se daria de forma plena, né? Mas que é muito mais difícil conseguir harmonizar todos esses interesses, a isso sim. Então, aqui a gente vê os tipos de integração regional, o SMCA, que era o antigo NAFTA, é uma área de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, né? Então, a gente vai falar desse bloco econômico daqui a pouco, as novidades desse bloco econômico, que era o antigo NAFTA, tá? Um tipo de união aduaneira é o Mercosul, aqui estava, já não tem mais a a Venezuela, tá? No Mercosul, foi eliminada desde 2016, a gente vai contar um pouquinho dessa história, mas é só para mostrar a união aduaneira, que tem a TEC, que é a tarifa externa comum, e como mercado comum, nós temos a União Europeia. E também a União Europeia é o nosso exemplo para a união econômica e monetária, certo? Então, quando fala de mercado comum e de união econômica e monetária, nós só vamos ter como exemplo no mundo a União Europeia. Combinado? Guarda isso aí porque é importante, tá bom? Faz essa anotação. Agora, olha que mapa lindo, principais blocos econômicos do mundo. Todos esses blocos econômicos ou blocos regionais que estão aqui com suas cores, ASEAN, CARICOM, CDA, OCEI, MCCA, Mercosul, Pacto Andino, SADC, o SMCA, União Europeia, todos esses aqui que estão no colorido, são blocos regionais, ou seja, eles estão localizados numa uma área geográfica próxima, né, são vizinhos, são países vizinhos. Então, mas a gente disse que eles poderiam ter um bloco econômico também que não fossem vizinhos, que é o caso da APEC, ó. O APEC são esses aqui, né, Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Peru, aí vem aqui Rússia, né, Japão, também formaram os tigres asiáticos aqui, Austrália, Nova Zelândia, né, China, eles formaram um bloco econômico das áreas do Pacífico. Então, esse APEC, né, que estão aí envolvidos pelo Oceano Pacífico, mas não são tão vizinhos assim, ok? Mas fizeram essa integração regional. Tranquilo? Vamos conhecer um pouquinho desses blocos econômicos. Até agora está tudo bem aí? Deixa eu dar uma olhada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, viu? Tá aqui gravando. Vamos lá. Então, vamos continuar nossa apresentação. Uma aguinha.
União Europeia, né, como eu falei, é o bloco econômico que ele tem a maior integração, é justamente a União Europeia. Olha só, nada acontece por acaso. A gente viu que a formação desses blocos econômicos, ela se intensificou, na década de 90, mas ela já começou um pouquinho antes disso, né. Então a gente pode ver aí, sobre a União Europeia, que em 1944 o Benelux integrou a economia da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então isso, se você fosse falar sobre o primeiro, a primeira integração econômica, né, criada na metade, foi um importante papel aí, o Benelux, quando ele surgiu em 1948, porque ele fez uma zona de livre comércio entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Em 1951, a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e a Holanda criaram a CSA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então, já fizeram uma integração maior em relação ao aço. Em 1957, esses mesmos países criaram a CEE, Comunidade Econômica Europeia. E todos esses passos foram sendo, feitos para que a integração do bloco, ela aumentasse. Então a gente vem aí para a criação da União Europeia no Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1993, né. Então, em 1991, foi criada a União Europeia e ela entrou em vigor em 1993, com livre circulação de bens, de serviço, de capital, e devagarinho ela foi aumentando, né, a sua integração, fazendo com que tivesse um mercado comum, a livre circulação de pessoas, que é um detalhe bem importante, né, e, por fim, ela fez a integração de um banco central único com a moeda, o euro, ok? Hoje a União Europeia tem 27 países, né, a gente sabe que o Reino Unido saiu daqui, tá, e esses países estão aqui nessa figurinha aqui da União Europeia. Então imagine você transitar por esses países nórdicos, ó, Suécia, Noruega, Finlândia, Polônia, Romênia, Grécia. Então quando você tem uma cidadania aqui, você pode circular livremente por todos esses 27 países da União Europeia, né. A União Europeia, ela tem umas características interessantes, por isso que a gente vai estudar um pouquinho mais ela. Ela apresenta a união monetária e econômica com a adoção do euro. Países que não adotaram o euro foi, na época, o Reino Unido, a Suécia, a Dinamarca, né, mas ela está buscando cada vez mais essa integração. A União Europeia busca a união política, que consiste em criação de uma política externa e de segurança comum, reforço de cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, construção de uma Europa social. É bacana quando a gente vê aqui, ó, por exemplo, o país que desde 2015 tem o maior IDH do mundo é a Noruega. A Suécia também é muito boa, a Suíça também é muito forte, né. A Dinamarca tem o IDH, tem o melhor índice de Gini do mundo, a Dinamarca e Noruega. Então, o que seria isso na União Europeia? Essa característica da União Europeia, ela é marcante, essa Europa social, né, que dá dignidade a quem mora lá. Então, o europeu, ele tem realmente uma condição de vida diferenciada, muito boa. Novos campos de ação comunitários, como fundos comunitários para socorrer as pessoas, e reforço dessa legitimidade democrática. Esse aí são alguns aspectos que são objetivos da União Europeia, buscar também uma união política maior, né. Ela já tem essa união econômica, mas quer buscar essa união política. Para ingressar na União Europeia, precisa ser um Estado de direito plenamente democrático. Se alguém quiser lá implantar uma ditadura, automaticamente vai sair aí da União Europeia ou nem vai entrar, né. Ser um Estado laico, no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica, manter uma política cambial e financeira rigorosa com controle inflacionário, né, ela já
precisa vigiar um pouco mais esses países membros, para que não ocorra, né, intercorrências, como aconteceu em 2008, que quase a Grécia poderia quebrar e levar aí a União Europeia junto. A Portugal também deu uma balançada, né? Combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas. Corrupção tem em todo mundo, gente, não se engane, né? Aqui no Brasil parece que tem um pouquinho mais, mas vamos, exemplos tristes à parte, né? Mas em todo mundo tem. Quem nunca ouviu falar da máfia na dos mafiosos italianos, né? E estabelecer uma política ambiental com os demais membros da organização, né? A gente tem aí o protocolo de Quioto, assinado por todo mundo, e a Europa é muito empenhada nisso aí, dessa questão da política ambiental. Estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros. Então, essas políticas migratórias, elas afetam muito a Europa hoje, porque, assim, todas as crises de refugiados, eles partem que acontecem na Ásia, né, eles vão partem logo para ir para o continente europeu. Então o europeu já não está aguentando mais também receber tantos refugiados, que a condição de imigrante é uma condição diferente da condição de refugiados. Então, quando você recebe um refugiado, essa responsabilidade do país aumenta, né, ele vem realmente numa condição extrema. Quais são os desafios da União Europeia hoje, né? Ela precisa superar essas diferenças no plano econômico. Nós sabemos que quando a gente faz a integração de vários países, esses países não são iguais. Então, nós temos países que são grandes potências dentro da União Europeia, né? A Alemanha aí é uma grande potência mundial, a França, países que têm economia mais modestas, Grécia, que enfrenta essa escassez de postos de trabalho, Espanha, que em 2012 chegou a quase um quarto do PEA. Então, por exemplo, a população da Espanha, a população da Itália, desses países, eles estão envelhecendo muito rápido e as taxas de natalidade já não são tão altas, então a população economicamente ativa, né, ela ficou muito reduzida. E quem vai sustentar, né, esse país quando essa população economicamente ativa está reduzida e eu tenho uma população inativa maior? Então, são preocupações, são desafios para esse povo europeu. A Suécia e a Holanda desfrutam, por exemplo, de elevados índices de IDH, Indicador de Desenvolvimento Humano, que a gente falou aqui, tá? A crise econômica no PIGS, países considerados particularmente vulneráveis em razão do alto ou crescente endividamento e alto déficit público em relação ao PIB. Quais são esses países? Ó? PIIG, né, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, são os países que inspiram cuidados. Eles deram uma melhorada de 2008 para cá, mas ainda inspiram cuidados por terem essas discrepâncias em relação à economia. Outra Outro desafio da União Europeia é superar a diferença no plano político, né. As divergências políticas, os movimentos nacionalistas e separatistas fazem fazem essas questões, né. Teve um fortalecimento aí dos partidos radicais e xenóbicos de extrema direita, inclusive na França, que colocaram em risco a estabilidade de algum país, podendo afetar a integração do bloco, né. Pensa aí uma França resolver sair do bloco econômico, né, seria um outro Brexit aí muito complicado para a União Europeia, né. Incertezas para a efetivação da Constituição Europeia. Vocês viram que eu falei que ainda tem uma fase de integração que os europeus buscam, que é ter uma Constituição para toda a Europa. E aí, vamos falar do Brexit. E isso aí é assunto que é fresquinho, atualidade, que pode realmente cair aí no seu vestibular, que pode cair aí no seu Enem. O Brexit é a abreviação, né, da saída britânica, ou seja, o Reino Unido, ele sai da União Europeia e faz essa separação. O termo, ele é utilizado para se referir à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia.
A data que a União Europeia que aconteceu o Brexit foi 31 de janeiro de 2020, mas isso aí vem desde de 2016, quando houve um plebiscito, né. Então, houve um plebiscito em junho de 2016, um referendo nacional que a população votou se deveria continuar na União Europeia ou se deveria sair. E, gente, houve 2 polos, ficou muito apertada essa decisão. Foi 52% a 48%, dividiu mesmo essa situação. E aí, bateu-se o martelo no dia 31 de janeiro de 2020 pela saída da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido da União Europeia. E aí, segundo esses analistas, a gente teria essa possibilidade que iria afetar muito, né, a União Europeia e poderia afetar muito também o Reino Unido. Até agora, gente, de 31 de janeiro de 2020 para para o dia de hoje, né, 15 de outubro de 2021, quem se deu pior com essa saída? Foi a União Europeia ou foi, o Reino Unido? Façam suas apostas aí, que eu tenho algumas reportagens aqui que vão esclarecer essa dúvida, né. Então, a gente sabe que o Reino Unido ele é formado pelo país de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. Então, a maioria dos ingleses e galeses foi favorável ao Brexit. E os escoceses e norte-irlandeses preferiram a permanência no bloco. Mas como é que ficou isso, né? Então, olha só, eu trouxe algumas reportagens aqui para que vocês possam perceber que, por enquanto, quem não está se dando muito bem com essa saída da União Europeia foi o Reino Unido. Custo do Brexit será 4 vezes maior no Reino Unido do que na União Europeia, né. Isso aqui é uma reportagem em 11 de fevereiro de 2021, logo após a saída, a gente viu que foi dia 31 de janeiro. Preparativo para o pós-Brexit viram missão impossível à alfândega. Então quer dizer, a começou a se tarifar, já não tinha mais aquela livre circulação de mercadorias. União Europeia assina acordo pós-Brexit na véspera de divórcio histórico. Então, a gente vai vendo aqui como o vírus definiu a política e o que aguarda os mais em 2021. Então, aqui vai colocando os líderes mundiais, né, vendo essa perspectiva. Agora aqui, ó, também reportagens desse ano. Brexit, exportações britânicas para a União Europeia caem 40% em prejuízo de 5,6 bilhões de euros. Então, saída da União Europeia e restrições impostas pela pandemia resultaram no maior declínio mensal da região em 20 anos. Não está fácil não, né, para para o Reino Unido. O efeito Brexit: violência explode na Irlanda do Norte. Mais de 55 policiais ficaram feridos em mais de 6 noites consecutivas de protesto, em um nível de agitação não visto em anos. Britânicos seguem empacados nos problemas do Brexit. Burocracia nas fronteiras, negócios prejudicados e a Irlanda do Norte polvorosa são alguns dos efeitos da ressaca pós-separação, né? E aqui, por fim, é uma reportagem publicada de 5 de setembro de 2021, novinha aqui para vocês, ó. Cadê a comida que estava aqui? Prateleiras britânicas começam a esvaziar. A escassez geral de produtos de mão de obra, resultante da pandemia, somada aos efeitos do Brexit, já causa impacto nos supermercados, né, do Reino Unido. Então, quer dizer, a gente percebe aí que não foi um bom negócio, né, essa saída do Brexit, essa saída do Reino Unido na União Europeia. Por quê, gente? Porque, assim, existiam, vamos pensar,
sobre livre comércio. Quando a gente pensa livre comércio, a gente pensa o seguinte: uma empresa, eh eh, da Alemanha, ela pode ir se instalar no Reino Unido. Uma empresa da França se instala no Reino Unido, e aí vai fazendo, essas negociações, porque o comércio ela é livre em toda a União Europeia. A partir do momento em que, essa empresa, ela precisa pagar uma tarifa para vender para a União Europeia, é vantagem ela permanecer em solo, eh inglês? Não é mais vantagem. Então, tudo isso faz com que haja impacto, né, na vida dos, dos ingleses nesse sentido. Brexit superado? Tranquilo? Vamos lá. Mercosul. Mercosul foi criado também aí na década de 90, em 1991, pelo Tratado de Assunção. Tem como objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros, a fim de dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias, bens e serviços, capitais e força de trabalho. A adoção de uma tarifa externa comum para comercialização com outros países não pertencentes ao bloco após 1995. Prevê a livre circulação de bens, de serviços e de fatores produtivos. E o Mercosul, ele tenta ainda se integrar, né? Quem já viu as placas dos carros agora no Brasil? Antes a gente tinha uma placa que tinha o nome lá, Jequié, Bahia, a gente sabia localizar. Hoje as placas são placas padronizadas pelo Mercosul. Também já começou, a circulação de pessoas, você não precisa tirar um passaporte, por exemplo, para ir para a Argentina. Com sua identidade é válida, é válido, você entra na Argentina, você entra no Paraguai, no Uruguai, não precisa de passaporte. Então, o Mercosul, ele tenta uma integração maior, mas ainda as diferenças políticas entre os governos nesse momento impedem que essa integração do Mercosul avance. Então, nós somos ainda apenas um tipo de integração de livre comércio com união aduaneira. Não conseguimos ainda fazer o mercado comum, apesar de Mercosul ser mercado comum do Sul, né? Mercosul, mercado comum do Sul. Mas ainda não somos um mercado comum na sua essência, ok? Então, a gente consegue ver isso aí. Então, o Mercosul, gente, ele é os países membros do Mercosul é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, e a Venezuela, ela foi admitida em 2012, mas por conta desse fator político, né, da Venezuela não estar como uma democracia, né, ela foi suspensa em 2016. Os países associados ao Mercosul são Bolívia e Chile, Peru, Equador e Colômbia são países associados. Então, membros plenos: Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. País suspenso: Venezuela. E países associados, né, na parte do livre comércio: Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, né? Suas relações restringem a zona de livre comércio quando é um país associado. E agora, mais uma novidade quentíssima no forno para vocês que vão fazer o Enem, tá? O SMCA, né? Antes nós tínhamos um bloco econômico chamado NAFTA, que era Estados Unidos, México e Canadá. Só que o principal objetivo do SCA é incentivar a zona de livre comércio entre esses países membros, desenvolvendo as economias e facilitando a comercialização de bens e serviços. Em relação aos Estados Unidos, Trump acredita que o antigo acordo, que era o NAFTA, tornava o comércio estadunidense menos competitivo. Então, os Estados Unidos é o maior exportador desse bloco, né, mas ainda assim, Trump se incomodava muito com esse comércio. Então, dizendo que foi mais benéfico para os México e o Canadá fazer o NAFTA do que para os Estados Unidos. Então ele falou assim, ó: "NAFTA não, eu acabo com esse bloco em 2 tempos, se a gente não sentar e não refazer algumas condições desse bloco". E foi isso que Trump fez, né. Ele chamou, então, Canadá e México
para uma mesa redonda, e aí ele começou a colocar quais eram as questões que ele tinha, né. O grande destaque fica por conta da poderosa economia dos Estados Unidos, né. O impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos de capital estadunidense, inclusive ligado aos setores estratégicos mais avançados tecnologicamente, como na área informática, aeroespacial, eletrônicos, química fina. E o México, gente, aí a grande briga de Trump estava no México, que a influência do capital estadunidense se fortaleceu com o avanço das maquiladoras. O que são as indústrias maquiladoras? São empresas estadunidenses que se instalaram no território mexicano, na fronteira com os Estados Unidos, em cidades como Tijuana, Mexicali e Cidade de Maria. Deixa eu botar aqui uma projeção, vamos ver aqui, ó, o que seria essas empresas maquiladoras, né. Então botar aqui, ó, Tijuana. Vou colocar aqui a cidade de Tijuana para vocês. Tijuana, Baixa Califórnia, no México, olha só. Essas Tijuana, tá vendo? As cidades que ficam aqui na fronteira entre México e Estados Unidos. Então essas cidades aqui, ó, é a maior cidade do estado mexicano, na Baixa Califórnia, situada na fronteira dos Estados Unidos com o México. Tijuana é a cidade mais ocidental do país e da América Latina. E aí você vê essa cidade aqui, o que seria as empresas maquiladoras, gente. Foram nessa época que fez esse livre comércio entre os Estados Unidos e Canadá, o que as empresas dos Estados Unidos fizeram? Ó, eu vou instalar empresas aqui na fronteira com o México. Então, ó, veio aqui em toda essa fronteira mexicana, nessas cidades da fronteira, e foram se instalando, né, nessa fronteira. Mexicali aqui foi a outra que a gente falou, né. Então, as empresas dos Estados Unidos, ao invés de colocar, né, empresas principalmente aí de peças de carro, né. E por que que essas empresas quiseram ir para o México? Porque a mão de obra lá é mais barata, menos sindicatos, tudo isso. Então a gente vai aqui para a empresa e instala. Então, o que são essas indústrias maquiladoras, né? São indústrias de capital estadunidense que passaram a se instalar no território mexicano a partir da década de 60. São empresas especializadas na montagem final de determinados produtos de automóveis, eletrônico, brinquedo, roupa, cujas peças são produzidas em fábricas localizadas em várias partes dos Estados Unidos. Então, atraídas pela concessão de incentivos fiscais que o México deu e o custo da mão de obra, né, formado principalmente por mulheres e pela fragilidade dos sindicatos, essas empresas conseguiram diminuir seus custos de produção e ampliar a competitividade e a lucratividade. Então, muitas empresas foram instaladas ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, quando você ouvir falar de empresas maquiladoras ou indústrias maquiladoras, são essas indústrias que são de capital estrangeiro, são multinacionais, que foram ser instaladas no México, porque a gente já não tinha mais barreira econômica. Então, era melhor se instalar aqui nessa situação para, para você poder produzir com um custo menor. Vamos lá? Vida que segue. E aí, isso mexeu com Trump. Por quê? Porque começou a ter uma crise de empregos nos Estados Unidos. Então, por que está tendo crise de emprego? Porque as empresas, ao invés de se instalarem nos Estados Unidos, estão indo se instalar no México, no Canadá, por aí vai, mais no México, né? O principal objetivo do SMCA é incentivar essa zona de livre comércio. Vamos lá, voltando para cá. Então, quais são as características, os objetivos da USMCA para você anotar aí que isso é assunto fresquinho. O acordo deixa de ser chamado de NAFTA para ser chamado USMCA,
O antigo acordo não tinha validade, já o novo acordo ficará em vigor por 16 anos, sendo revisado a cada 6 anos. Então, isso aí foi uma cláusula que Trump quis colocar para saber se depois de 6 anos está sendo vantagem ou não, para ver se precisa de revisão. O setor agropecuário do Canadá abrirá o mercado, diminuindo as barreiras, especialmente no setor de laticínios. Há um aumento da proteção da propriedade intelectual, abrangendo especificamente o farmacêutico, inovações da agricultura, escritores e compositores. Houve um aumento do período de direitos para 70 anos após a morte do criador, né, protegendo a propriedade intelectual, porque os Estados Unidos fomenta muito, né, essa questão de novas tecnologias para não ser quebrada essa propriedade intelectual. E aí é onde vem o momento em que Trump queria mais mexer. O setor automotivo também sofreu alterações. Agora é previsto que 75% das peças dos carros sejam fabricadas nos Estados Unidos por trabalhadores que ganham, em média, US$ 16 por hora. Então, 75% das peças de carro têm que ser fabricadas nos Estados Unidos, não pode mais vir do México. Então, eles fizeram esse critério aí justamente para tentar que parasse a fuga dos empregos lá nos Estados Unidos. O novo acordo veta os direitos aduaneiros para produtos distribuídos de forma digital, como os jogos e livros eletrônicos. Então, essas foram as principais mudanças aí entre o NAFTA e o SMCA, mas o SMCA continua sendo uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, e o volume de negócios lá é muito alto entre esses 3 países. Um outro bloco econômico que a gente falou que supera as fronteiras, né, regionais, é a APEC. A APEC ela foi criada em 1889 na Austrália, é um bloco que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania, com sede em Singapura. O principal objetivo do bloco é reduzir as taxas e barreiras alfandegárias da região Pacífico-Asiática. A APEC não forma ainda uma área de livre comércio concluída, tá? Então, ela é parcial, ela tem algumas. Essa zona de livre comércio ela é parcial. O objetivo de longo prazo se prevê instalação plena até 2020, né? Já aconteceu 2020, mas ainda não está com essa instalação plena. O bloco tem que superar disparidades políticas e diferenças socioeconômicas. A APEC tem hoje 21 membros, que são Austrália, Brunei, Canadá, China, Indonésia, Chile, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, né? Por aí vai. E a gente vê a grande diversidade com Estados Unidos, Vietnã, Taiwan, Tailândia, por aí vai. CARICOM é outro bloco econômico, a antiga Comunidade de Mercado Comum do Caribe e a atual Comunidade do Caribe, CARICOM, um bloco econômico que fica aí nessa região da América Central, né? Foi criado em 1973, formado por 14 países e 6 territórios da região caribenha, formado por ex-colônias de potências europeias que, após a sua independência, viram-se na contingência de aliar-se para suprir limitações decorrentes de sua nova condição e acelerar o seu processo de desenvolvimento econômico. A organização participa da coordenação política externa e desenvolve projetos comuns na área de saúde, educação e comunicação. Visa promover o livre comércio, o livre movimento de trabalho e do capital, coordenar a agricultura, a indústria e a política estrangeira em seus países membros. A ASEAN, né? A ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Criada em 8 de agosto de 1967, a sede do bloco fica na cidade de Jacarta, capital da Indonésia, né? É onde estão aí os tigres asiáticos. Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Os principais objetivos da ASEAN é estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros, visando o crescimento econômico, criar condições de estabilidade política e econômica na região, para permitir um ambiente mais propício ao comércio, proporcionar integração cultural e desenvolvimento social na região. Esse bloco possui um acordo de cooperação econômica com a União Europeia. Vocês viram que quando eu falei lá de comércio internacional, tinha um eixo do comércio internacional entre esses tigres asiáticos e a União Europeia.
por conta desse acordo de cooperação econômica, né. O Brasil, ele está fechando um acordo o Mercosul está fechando um acordo de cooperação econômica com a União Europeia, mas só que teve uma briga aí do Bolsonaro com o presidente da França e esfriou um pouquinho esse acerto aí desse acordo de cooperação econômica entre a União Europeia e o Mercosul. Pacto Andino, né, Pacto Andino fica aqui dos nossos vizinhos, é a comunidade andina, né, de nações, sediada na cidade de Lima, e Comunidade Andina das Nações foi fundada em 1969. Países membros: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. E vocês vão ver aí que os países associados são Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Aquele mesmo esquema, né, de país membro e país associado que o Mercosul tem. Quais são os objetivos do Pacto Andino? Emissão de passaporte andino, a fim de garantir a livre circulação de pessoas dos países membros, sem a necessidade de apresentação de visto. Basta aos cidadãos apresentarem a carteira de identidade do seu país. Possibilitar a integração econômica e cultural entre os países membros, representando seus interesses em acordos com outros blocos econômicos ou organizações internacionais. SADC, que seria, né, o Bloco Econômico do Sul da África, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, é a Organização Subregional de Integração Econômica dos Países da África Austral, né, que tem aqui como principal país a África do Sul, tá? Então, criada em 1992 para assegurar a cooperação econômica da região, é formada por 15 países membros: Angola, Nâmbia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Moçambique, Madagascar, por aí vai. Olha só como a gente percebe a diferença do objetivo do bloco. Ele tem um objetivo um pouco mais social: diminuir a pobreza e melhorar as condições de vida da população, promover o combate à AIDS. Gente, hoje são 40 milhões de africanos com AIDS, 40 milhões. Imagine aí que dificuldade que a África ainda passa com essa situação e como não deve estar agora ainda com a questão do ebola e com a questão, né, da Covid, né. Então a situação na África não é simples. Reafirmar os legados socioculturais africanos, estabelecer a paz e a cooperação política como forma de evitar o conflito e guerras civis, né. A África já foi tão sacrificada por causa das guerras civis entre as etnias que lá existiam, que eles mesmos não conseguiram fazer uma regionalização para torná-los mais fortes, né. Além de lutar contra a exploração que o mundo o impôs, né, eles lutavam entre si. Então, essa história da África aí é lavada no sangue mesmo. CAFTA-DR, o ALC, República Dominicana da América Central, CAFTA-DR é o primeiro acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e um grupo de economias em desenvolvimento menores. Então, os Estados Unidos, para não perder o domínio das exportações na América Central, porque a China já tomou toda a África e tomou toda a América do Sul. Então, ele fez esse acordo de livre comércio com esses países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, República Dominicana. O CAFTA promove laços comerciais e de investimentos mais fortes, prosperidade e estabilidade em toda a região e ao longo da fronteira sul. Combinados, esses países do CAFTA representariam o 18º maior parceiro comercial de bens dos Estados Unidos, com 57,4 bilhões no comércio total bidirecional de bens em 2018. As exportações, ó, totalizavam 32,2 bilhões, enquanto que as importações eram de 25,2 bilhões. Então, isso dá um superávit na balança comercial dos Estados Unidos na ordem de 7 bilhões em 2018. Será que os Estados Unidos têm interesse? Vai deixar 7 bilhões em superávit para lá? De jeito nenhum, né? Então, eles fazem isso aí e sustentam cerca de 134 mil empregos em 2014, tá? MCCA é o Mercado Comum Centro-Americano, é um bloco econômico composto por 5 países da América Central,
A sede do MCCA fica na cidade de São Salvador, na capital de El Salvador, com países membros são Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, praticamente os mesmos países aí do CAFTA, seria aí uma negociação do MCCA com os Estados Unidos. Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico é um bloco de integração econômica entre os países latino-americanos, Peru, México, Colômbia, Chile. O acordo que deu origem ao bloco foi assinado em 28 de abril de 2011, em Lima, no Peru. No entanto, a formalização do bloco só foi efetivada em junho de 2012, quando foi publicado o documento oficial do Acordo do Marco da Aliança do Pacífico. E existia um acordo de associação transpacífico, que os Estados Unidos fazia parte, mas depois ele saiu, que estabeleceu o livre comércio entre 12 países da Ásia, né? Então, esse acordo transpacífico parece um pouco aí com a APEC, mas não chega a ser um bloco econômico. Foi um livre comércio aí, só foi um acordo mesmo, associação transpacífico. E vamos às questões, né? Essa questão aqui foi autoral, eu que criei para vocês. E vamos lá para ver se vocês entenderam essas questões para a gente poder finalizar comércio internacional e blocos econômicos. Uma das agendas políticas mais importantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é sua oposição ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, firmado em 1993, entretanto, em vigor em 1994, o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá teve como objetivo central facilitar e intensificar as trocas comerciais na região. Entre as motivações especificamente estadunidenses estavam o ingresso facilitado tanto ao mercado mexicano quanto ao canadense, a propaganda aos demais países latino-americanos, visando a criação de uma área de livre comércio, a preocupação na institucionalização da União Europeia pelo tratado, hoje a preocupação dos Estados Unidos é a China, não é mais a União Europeia. Passados 24 anos, o protecionismo estadunidense se exacerbou. O projeto da ALCA fracassou e um novo perigo aos interesses globais dos Estados Unidos não será mais a Europa, mas sim a China. Diante do texto, foram fatores para cancelamento do NAFTA pelos Estados Unidos e acordo do USMCA a seguinte alternativa. Então, alternativa 1, a perda da competitividade da indústria automobilística em solo estadunidense, cortou aqui, ó, em solo estadunidense e para o México. Esse seria o primeiro, né? A perda da competitividade da indústria automobilística. Letra B, necessidade de deixar o novo acordo por tempo indeterminado para que os demais membros não façam acordo com a China. Letra C, garantir o protecionismo canadense a seu mercado de laticínios. Letra D, expandir a ação das empresas maquiladoras por todo o continente americano. Letra E, a perda da competitividade da indústria tecnológica para a China, na atualidade, exporta mais que a dos Estados Unidos. Então, essa seria por que foi cancelado o NAFTA e criado o SMCA. Seria a alternativa A perda da competitividade da indústria automobilística em solo estadunidense para o México, né? Justamente por conta daquelas empresas maquiladoras. Ok? Questão 2. Os blocos econômicos podem se diferenciar conforme os acordos estabelecidos pelos países integrantes, podendo ser zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. Nesse sentido, marque V para as características verdadeiras das vertentes dos blocos econômicos e F para as falsas. E aí, será que vocês estão aptos, após a aula, de colocarem o verdadeiro e falso aí? Vou ler. Na União Aduaneira, é permitida a livre circulação de pessoas entre os países membros, como, por exemplo, na União Europeia? Isso é verdadeiro ou falso? É falso, né? Eles estão tentando fazer isso, mas a União Aduaneira, ela estabelece a TEC, a tarifa de exportação comum. Então, a primeira aí é falsa. Questão 2.
A União Econômica e Monetária consiste no estágio mais avançado dos blocos econômicos, se caracterizando pela eliminação das tarifas alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da união de uma moeda única. Verdadeiro. A zona de livre comércio é o tipo de bloco mais restrito, estabelecendo somente a redução ou eliminação das barreiras fiscais. Exemplo, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Essa também é verdadeiro. Questão 4. O mercado comum se caracteriza pela redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, além de possibilitar a livre circulação de pessoas e capitais. Não é utilizada moeda única entre os países integrantes. Gente, isso é verdadeiro, porque é quando ela está no estágio de mercado comum, ainda não tem moeda única, ok? Então, verdadeiro. Porque a União Europeia, ela além de ser mercado comum, ela é união econômica e monetária. Lembram disso? E questão 5. A União Econômica e Monetária se limita à redução de barreiras fiscais, não permitindo a livre circulação de capitais. Falso, né? Então, a gente fica aí com a letra B, que é a alternativa correta. E última questão: a formação de blocos econômicos tem por objetivo criar as condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou a eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Com base na conceituação acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco econômico. Qual seria aí, para não cair, né, nessa casca de banana, o BRICS, letra C, né? BRICS, na verdade, foi um acordo entre os países emergentes de cooperação entre eles, mas não se chegou a fazer um bloco econômico entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram os países emergentes. Todos os demais são blocos econômicos e o BRICS não. Espero que tenham curtido, que tenham gostado da aula, né? Fiquem atentos a essas questões aí da saída da Inglaterra na União Europeia, porque pode cair. Fiquem atentos aí à questão do SMCA, que era o antigo NAFTA, por que razões que eles mudaram o nome do bloco econômico. Essas são atualidades que você precisa anotar, tá bom? Cheiro do coração. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. E vamos encerrando aí essa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais para esse vestibular. Certo, meus amores? Beijo.